Salmo de número 51. Quem veio aqui terça-feira no culto de ensinamento? Esta palavra, ela surgiu no meu coração terça-feira, amado. Glória a Deus. A qual a nossa pastora fez menção e nós não deixamos, a revelação de Deus passar. Todos acharam? Põe no 12, por gentileza. Glória a Deus. Eu vou ler uma vez e como eu tenho um costume, depois a igreja repete o mesmo versículo. Amém? Torna, dai-me a alegria da tua salvação. Sustém-me com um espírito voluntário. 1, 2, 3. Pode se assentar. Aleluia, Jesus. Nós vamos sair daqui de mão dada com Ele, amém, amados? Nós vamos sair daqui de mão dada com o nosso irmão, amém, amados? Nós vamos sair daqui de mão dada com o Espírito Santo de Deus, amém, amados? Glória a Deus. Amados, para que você possa entender esta fala de Davi, eu vou voltar um pouquinho, vou só te contar a história, e depois nós já volta aqui. No livro de 2 Samuel, capítulo 11, Davi, ele vai estar em guerra. E Davi, no seu momento de guerra, ele vai mandar o seu servo Joabe para a guerra. Ele vai ficar ali no seu palácio. Joabe, por sua vez, vai com o povo de Israel e vai guerrear a peleja contra os filhos de Amon. E ele estando ali na peleja, trabalhando, batalhando em prol de um reino, Davi, ele está passeando no seu palácio. Davi, ele está descansando no seu palácio. É verdade que quando tem gente que vai passear e não vigia, nós temos que vigiar até no passeio. Porque Davi passeando, ele vai olhar o que não era para ele olhar. Ele vai enxergar aquilo que não era para ele enxergar. Ele vai ver Betseba. E ele olhando para esta mulher, por ela ser formosa, ele vai fazer interrogatórios aos seus súditos. E vai perguntar, quem que é esta mulher? E eles vão falar assim, essa é Betseba, mulher de Urias. A pessoa vai, o servo vai entregar toda a cartilha. Davi manda trazer esta mulher à presença dele. E ele vai se despojar com ela. Ele vai conhecer ela como marido e mulher. Só para você entender a fala, tem algumas crianças entre nós. E ele conhecendo ela como marido e mulher, esta mulher volta para o seu lar. E a passado o tempo, ela vai mandar uma mensagem a Davi. Ela vai dizer para Davi que o fruto do seu relacionamento gerou uma criança. Davi, por sua vez, vai temer em seu coração. E ele vai mandar uma carta a Joabe. Fala, manda Urias vir depressa ter comigo. Manda ele vir. E Urias chegando diante de Davi e conversando com Davi, Davi vai preparar tudo, vai fazer despojos e vai pedir para que Urias fique na sua casa. Urias, por sua vez, ele não vai para a sua casa, ele dorme na entrada das portas do palácio. E aí Davi no dia seguinte fica sabendo que Urias não foi para a sua casa. E aí ele manda chamar de novo a Urias e pergunta, como pode um homem de guerra, um homem que passa tanto tempo fora de casa, voltar para casa e não ir se ver a sua esposa? Ele olhou e falou assim, longe de mim, sabendo que o meu senhor Joabe, sabendo que a arca do Senhor, sabendo que Israel está em guerra, longe de mim ir para minha casa, ficar com a minha esposa. E assim, por sua vez, Davi vai fazer um outro banquete, vai embriagá-lo, e ele vai pensar, agora ele vai para a casa dele. E da segunda vez ele faz a mesma coisa, ele não retorna para a sua casa. Davi vai ter a sua própria ideia agora e vai fazer uma carta. Manda uma carta a Joabe, mas ele manda Urias entregar esta carta. Esta carta não era simplesmente uma liberação,
Não, esta carta era um decreto de morte. Esta carta falava para Joabe e dizia assim: olha, pega Urias, coloca ele na frente da batalha, mas ele coloca onde é mais arda a batalha. E é bem verdade que ele fez da forma que estava escrito, sabendo que Urias morreria se ele fosse para a frente de batalha, porque aonde ele foi colocado, ali os guerreiros eles não tinham muita força, porque eles estavam chegando perto das muralhas. As muralhas, por sua vez, os inimigos, eles tinham arcos de flecha, e com as suas flechas eles conseguiam matar muitos daqueles que eram de Davi. Urias morre, o plano de Davi deu certo. Vai chegar a mensagem diante de Davi: olha, perdemos um batalhão, mas Urias também morreu. A pessoa, quando ela quer intentar o mal contra a vida de alguém, ela não se preocupa com os danos que ela faz. E ela não se preocupando com os danos, elas vivem as consequências daquilo que elas fazem. Olha só isso. Davi, ele tem por sua realização aquilo que ele desejava. Passado o luto daquela mulher, ele vai tomar ela como esposa. E ele tomando aquela mulher como esposa. Aí vem 2 Samuel capítulo 12. Ele vai receber uma visita. Fala, uma visita. Não, só para me entender que você está me acompanhando. Fala, uma visita. Era o profeta. Maurício não chegou na sua casa não, né? O Júlio, o Denilson. Não, porque quem fez a visita foi o profeta. Só que quando ele chega na casa de Davi, o Davi é rei. Eu imagino ele diante daquele homem de uma patente, né, extraordinária, governando toda ali aquela nação. Ele vai chegar diante dele e vai fazer uma pequena parábola. Ele vai dizer: existiu uma pequena cidade, Davi. Eu imagino Davi olhando para aquela situação e pensando, e dentro desta pequena cidade existia duas pessoas, um rico e um pobre. Só que o rico, ele tinha muitas ovelhas, ele tinha gado, e o pobre, ele só tinha uma cordeirinha. E aí vai chegar um viajante nessa cidade, o rico vai recebê-lo, e o rico não intentou matar nem as suas ovelhas e nem o seu gado para alimentar este visitante. Mas o rico, por sua vez, foi à casa do pobre e pegou o seu cordeirinho, aquele que ele sustentou, aquele que ele alimentou, aquele cordeirinho que aquele pobre ele alimentava junto com seus filhos, aquele cordeirinho a qual fazia parte da família da sua geração. E Davi se indigna com essa parábola, com essa resposta do profeta Natã. Ele vai gerar no seu coração muita ira, e ele vai logo saltar da sua boca uma palavra inesperada. Ele diz: este homem é digno de morte. Como pode ele ter tanto e ainda tirar de quem não tem? E que seja restituído 4 vezes mais, porque assim era em Levítico na lei. Davi usa até mesmo a palavra para repreender aquilo que estava de errado. Davi olha de uma forma sanguínea para aquele momento e diz assim: este homem é digno de morte. E quando ele pensa que ele está tratando de um assunto aleatório, de uma pessoa, a qual ele estava imaginando ser um vizinho ou alguém daquela região, daquela cidade, o profeta Natã vai olhar para ele e vai dizer: Davi, este homem era o Senhor. Este homem é o Senhor. Davi, ele vai cair em si. E aí nós vamos ler aqui. Davi, ele vai olhar para dentro de si, ele vai clamar ao Senhor. Davi, ele vai olhar para o Senhor de uma forma diferente. Vai dizer: Senhor, o Senhor pode não me dar casa, o Senhor pode não me dar carro, palácio, mas de tudo que eu não posso ter, Senhor, que eu não venha perder a minha salvação, que eu não venha me afastar da tua presença, que eu não venha me afastar do teu Espírito. Davi reconhece a sua dificuldade, reconhece a sua necessidade, mesmo tendo sido colocado como juiz naquele momento. Ele olha para dentro de si e ele se esvazia de si mesmo, porque a sua verdade foi libertada. Aquilo que o aprisionava, aquilo que o prendia, aquilo foi liberto, foi revelado. Só que quando foi revelado, ele não virou a cara para o profeta. Quando foi revelado, ele não quis dar desculpa. Eu tenho uma nova aqui da desculpa, viu? Depois eu solto.
Deus não trabalha com desculpa, pastor. Todas as vezes que o homem quer dar desculpa para Deus, ele anula. Ele não recebe, ele não age com misericórdia, Denilson. Todas as vezes que nós queremos dar uma desculpa para Deus, Ele já conhece o nosso coração. Você viu o Senhor falando com Adão lá no Éden? Éden, Adão, não era para você comer. Ele vai olhar e vai dizer assim: cadê o Júlio? Não, ele não falou isso não. Oh, Deus, é bom demais. Por que comeste deste fruto que eu falei que não era para você comer, Adão? Aí Adão, em vez dele assumir a responsabilidade de dizer, não, o problema foi que eu não instruí direito a minha esposa, o problema foi que eu não guardei o jardim, eu deixei do jeito que era para estar. Não, ele olha e diz para Deus assim: foi a mulher que tu me... Querendo arrumar desculpa para aquilo que é responsabilidade minha e sua. Você quer ver uma coisa interessante? Muitas das vezes nós somos coluna da nossa casa, sim ou não? Aí nós pensamos que a atitude daqueles que estão abaixo de nós não diz respeito a nós. Só que eu quero te trazer uma verdade nesta noite. Esta pessoa só não morreu ainda por causa da tua oração. Esta pessoa só não desceu à sepultura por causa da tua oração. Esta pessoa só não foi para caminhos errados por causa da tua oração. Mas como que é isso, pastor? O Senhor, Ele guarda, Ele guarda, Ele guarda, Ele guarda, Ele guarda. Ele guarda a tua descendência. O quadro de Davi é apertado, é dificultoso. Não é um ato de alegria, mas ele olha para Deus e fala: Deus, dai-me a alegria da minha salvação. As pessoas podem ser salvo, mas sem alegria. Pode ou não pode, igreja? É possível estar na igreja, mas estar vazio por dentro. É possível nós estar dentro da igreja, até mesmo servindo, pregando, cantando, sendo obreiro, mas vazio por dentro, sem ânimo, sem vigor, sem entrega. Eu vinha conversando hoje com a pastora e o culto foi tão lindo de manhã. Nós choramos tanto pela manhã, Deus visitou nós tanto pela manhã, e ela veio falando umas coisas assim que foram falando comigo ali. Senhor, dai-me a alegria da minha salvação. Senhor, sabe aquela intimidade que eu tinha antes com o Senhor? Eu quero ter de novo. Sabe quando o Senhor me tomava num peãozinho, que eu não sabia nem quando que eu ia parar, se eu ia cair ou não? Eu sei que a idade não ajuda, mas o Senhor tem poder para fazer infinitamente mais. Dai-me a alegria. Dai-me a alegria de estar numa portaria. Dai-me a alegria de estar numa recepção. Dai-me a alegria de estar numa intercessão, no auxiliar de púlpito. Dai-me a alegria em cantar para o Senhor. Dai-me a alegria em estar no departamento. Dai-me a alegria em fazer parte do ministério de louvor. Dai-me a alegria de ser membro do altar restaurado. Senhor, dai-me a alegria. Porque a alegria, ela se manifesta nas nossas atitudes. Mas muitas das vezes a nossa atitude não diz se nós estamos tristes ou alegres. A nossa face até nos denuncia, mas as nossas atitudes não. Que você pode servir mesmo triste. Você pode vir num dia de decepção e servir na casa do Senhor. A diferença é que teu rosto não vai ter a formosura, não vai ter aquele sorriso, aquele brilho. A diferença é que você não vai transparecer o amor de Cristo que há em mim e que há em você. Essa é a diferença. Dai-me a alegria da minha salvação. Me dá um espírito voluntário. Me dá um espírito voluntário. Você está aí no banco, olhou alguém chorando, sentiu de orar por ela, mas não foi.
Deus levou alguém ao teu coração, você sentiu de interceder por ela, mas não foi? O que te impediu? Foi a vergonha? Foi a timidez? O que nós estamos entregando para o Senhor, igreja? Que nós não estamos conseguindo ser sinceros diante dEle. A alegria muitas das vezes ela vai gerar esforço. A palavra já foi liberada. Davi, ele fala para o profeta, ele expõe o seu coração para o profeta. O profeta vai determinar uma sentença sobre Davi, mas Davi não vai deixar de adorar ao Senhor. Davi não vai se afastar do Senhor. Davi intercede por uma criança. Esta criança vai ficar à beira da morte. Davi, ele jejua, ele deixa de comer, ele se coloca em pó e cinza, ele se guarda, ele se tranca. E os seus súditos, os seus servos começam a olhar para Davi e começam a até mesmo temer a Davi. E agora eles sabem que a criança morreu, e eles começam a fazer burburinho entre eles, porque ninguém tinha coragem de chegar diante de Davi e dizer: Davi, o teu filho morreu. Mas Davi, olhando aquele burburinho, aquela conversa entre eles, logo deduziu: este menino já é morto. Davi toma um banho, ele vai agora, ele vai comer, e ele vai adorar ao Senhor. Ele vai fazer aquilo. A minha alegria está na casa do Senhor. Não é porque o seu dia foi ruim, não é porque o seu dia foi mau que você vai deixar de vir à casa do Senhor. Não, torna-me, dai-me a alegria da minha salvação. Eu não sei o que gerou sobre você, eu não sei o que veio sobre você, se foi uma palavra, se foi uma atitude, eu não sei. Eu sei que as portas da casa do Senhor, ela permanece aberta, e quando você não consegue entrar por essas portas, ainda dentro do Uber, ainda lavando uma louça, ou no corredor da sua casa, o Espírito Santo de Deus, ele fala assim: eu estou com você. Não é pela situação contrária que você está passando que eu vou me afastar de você, que eu vou abandonar você. Não é porque as coisas deram errada que eu vou te deixar sozinho, não. Eu estou com você. A palavra foi liberada, Davi reconhece, Davi entende, mas ele faz um pedido diante de Deus. Ele disse: eu não deixo apartar de mim a alegria da minha salvação. Será que você pode orar e clamar nos dias de hoje desse jeito? Senhor, não deixa apagar de mim o fervor que eu tenho, não deixa apagar de mim a vontade de pregar. Quantas pessoas estão dentro da igreja, já não tem mais alegria. Quantas pessoas estão no piloto automático? Entra na igreja, até mesmo canta, entra na igreja, prega e fala: hoje foi boa a pregação, hoje eu não senti muito bom na pregação, Denilson. Mas dentro desta pessoa está vazio, dentro desta pessoa está quebrado, dentro desta pessoa não tem mais vida. Mas aí, pastor, como que essa pessoa pregou e a igreja virou? Como que essa pessoa pregou e aí as coisas aconteceram? É porque o que ela estava dando não era dela. O que ela estava dando era o que ela estava recebendo do alto. Por alguns momentos, por alguns segundos, a glória de Deus foi transmitida sobre ela e ela até se alegrou, mas a alegria da salvação não estava sobre ela. Foram apenas momentos. Sabe quando você recebe uma palavra de vida, uma palavra de ânimo, de vigor, aí você não sai nem pelas estas portas de vidro, é aqui na primeira cadeira mesmo, você já recebe uma palavra de morte, e parece que o culto já não valeu mais de nada, parece que estar aqui adorando a Deus já não é mais valoroso, sabe? As fontes de água viva estão dentro de você. Fala: está dentro de mim. As fontes de água viva estão dentro de você. Moisés no deserto, o povo está com sede. O Senhor fala para ele: vai lá e toca na pedra. Ele vai lá e bate na pedra. Qual é a possibilidade de sair água de dentro de pedra? Está vendo essa pedra seca aqui? Está jorrando uma fonte. Está jorrando uma fonte. Está jorrando uma fonte.
Está vendo essa pedra seca aí? Tem fonte aí. Tem fonte aí. Está vendo essa pedra aí? Ela só precisa ser lapidada. Ela só precisa de um trabalhinho a mais. Ela só precisa de um trato a mais para viver aquilo que Deus tem na vida dela. Aleluia. Torna, dai-me a alegria da minha salvação. Alabacalassuri me darácia. O que nos faz perder a alegria? A distância de Deus. A culpa por não trabalhar e o pecado escondido. Isso nos faz perder a alegria. Eu vou falar de novo. A distância de Deus. Quem já se sentiu distante de Deus? Olha isso. A culpa por não trabalhar. Deus mandou você fazer algo e você desobedeceu. Não gera culpa? Não gera preso? A Bíblia vai dizer que Deus não tem prazer na alma daquele que retrocede. Olha para o teu irmão e fala assim: se tu cantava, fala para ele, começa a pregar. Aí olha para o teu irmão e fala assim: se tu pregava, começa a cantar. Porque na realidade, se eu pregava, eu já não prego mais. Se eu cantava, eu já não canto mais, eu retrocedi. E a ordem de Deus para nós não é retroceder, é seguir em frente. É bem verdade que há pessoas que vão ficar só no canto. É bem verdade, tem pessoas que vão só pregar. Tem pessoas que elas vão ser porteiro o resto da vida. E elas estão felizes e Deus chamou elas para isso. Tem pessoas que vão ser levita eternamente. E para eles está bom, e para Deus também. E é a chamada de Deus na vida deles. E eles não querem nada mais. Eles só querem servir a Deus e está bom. Tem pessoas que são chamadas para a palavra de Deus. E Deus se alegra com eles. E está bom por isso. Mas não deixe de fazer aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Não deixe de entregar aquilo que Deus te entregou primeiro. Mas se você, já foi falado aqui, o meu evangelista falou que teve pessoas que ganhou 3 talentos. Falou que o Nil tinha 3, a Pamela tinha 3. Está fazendo uso dos 3? Não estava, agora está. Está fazendo uso dos 3, viu? Fala aí, Gilberto. Não fala não, deixa, demorou. Quantos talentos você tem que está dentro da gaveta? Quantos talentos você tem que você guardou, arquivou, mas você esqueceu que um dia você vai ter que dar conta desse talento? Outrora para você foi tão significante. Você queria. Aí Deus, você quer, então toma. Agora tem a responsabilidade. Aí você fala, não quero mais. Porque a responsabilidade, ela não vem de encontro com aquilo que nós queremos. Ela vem de encontro com aquilo que ela é necessária. Eu posso estar com uma dor de cabeça muito grande, mas se eu conseguir vir à igreja, eu tenho uma responsabilidade de estar aqui. Mas isso é peso? Não. É porque aqui está o médico dos médicos. Então, ainda que eu venha arrastado, eu venho para a casa do Senhor. Ainda que está doendo, eu permaneço na casa do Senhor. Ainda que eu achei que Deus não mandou, se for para fazer o bem, eu vou fazer no nome do Senhor. Está entendendo isso aqui? A distância de Deus, a culpa do trabalho, o pecado escondido. Olha para o teu irmão e fala assim, falar mal do próximo é um pecado. Aqui ninguém faz isso, graças a Deus. Dá um glória aí, igreja. Aleluia. Quando o coração se afasta de Deus, a alegria vai embora. Quando nós nos afastamos de Deus, a nossa alegria ela vai embora. Tem gente vivendo no automático, serve no automático, canta no automático, trabalha no automático, mas perdeu o brilho de Deus. Perdeu o brilho de Deus.
Olha que interessante isso. Davi, ele olha e fala assim: não aparte, torna a dar para mim a alegria da minha salvação. Não deixa eu do jeito que eu estou. Ele reconhece, igreja. Eu não sei o que te fez parar de fazer a obra. Eu não sei o que te levou a ficar distante do teu Deus. Eu não sei. Eu sei que o Deus que te chamou, Ele se responsabiliza. É somente você olhar para dentro de você e dizer: eu parei nisso até hoje. A partir de amanhã pode contar comigo que eu vou fazer de novo. Eu parei de fazer isso até ontem, porque eu quero viver o que Deus tem para a minha vida. Eu quero ser que nem Davi. De que forma? Que a presença de Deus não se aparte de mim. E as coisas ruins, isso aí eu descarto. Eu vou falar algo aqui que o pastor Dudu falava na igreja. Lembra do pastor Dudu? Quem lembra do pastor Dudu aqui? Do Rainha. Venha para a igreja, traga 2 bornazinhos. Ele falava isso de praxe. Você vai colocar tudo que te convém, que te cabe, até as correções. E o outro você vai pôr tudo aquilo que não é para você. Porque aí você não vai ter digestão, você vai comer só o que é para você comer. Quem lembra disso? Seja um servo fiel. Se Deus está te chamando para um propósito maior, viva o propósito maior de Deus. Para de se preocupar com a sua inferioridade. Para de se preocupar com o seu pensamento que você não é capaz. Para de se preocupar com o teu posicionamento, muitas das vezes, que não é aquilo que você quer expressar para Deus. Porque aí dentro de você é um leão da tribo de Judá, doido para romper, doido para vencer, doido para ganhar. E por que não vence? Por que não rompe? Porque falta uma atitude. Olha para o seu irmão e fala: atitude. Porque tem pessoas, eu vou liberar isso aqui, eu recebi isso ontem. Eu vou liberar aqui. Porque tem pessoas que só a palavra faz efeito. Longe de mim dizer que a palavra não é eficaz. Longe, ela vai e faz tudo aquilo que apraz. Longe de mim. Mas há pessoas que recebem a palavra, elas são falhas, elas são problemáticas, elas têm dificuldade. Então às vezes só a palavra na minha vida não faz efeito. Você entendeu? A palavra é soberana, mas eu sou imperfeito. Aí eu escuto a palavra e Deus está dizendo assim: haja luz. A luz vai e obedece. Haja separação. A separação age e obedece. Há separação de água e terra. Não estou dando carta de divórcio para ninguém não, tu vigia. Tudo que Deus faz, se cumpre. Aí Deus pega e fala assim para Pedro: eu vou usar isso aqui. Há um fantasma. Pedro: Senhor, se é o Senhor, deixa eu ir ter contigo. Vem, Pedro. Pedro está no barco. Só que as águas estão turvas. As águas estão balançando, estão querendo derrubar o barco. E Pedro está com medo. Mas Pedro, ele faz o que? Ele desce do barco. Coloca o pé na água. Espera aí, o barco está boiando e eu também? Eu estou debaixo de uma palavra. Pedro sai de dentro do barco, coloca os 2 pés na água e começa a andar sobre as águas. Mas enquanto Pedro está andando, ele está olhando para Jesus. A palavra já foi liberada lá atrás, mas tem pessoas que vai ser necessário você dar uma mãozinha para ele. Porque a fé dele não alcançou ainda o limite suficiente para ele permanecer de pé. Pedro estava sobre as águas, mas a fé dele ainda não tinha chegado ao auge. Ele ainda estava sendo tratado para aquela obra. E ele começa a andar sobre as águas. Eu imagino os discípulos olhando para ele, pastora, e dizendo: olha Pedro andando sobre as águas. Mas ninguém atreveu a colocar o pé na água. Mas ele está andando sobre as águas. Ele está olhando para Jesus. E ele continua caminhando. Mas quando ele começa a tirar os olhos de Jesus, olha para quem está do seu lado e diz assim: não tira os olhos de Jesus não. Não, fala para interagir, para ele não dormir nesse culto nessa noite. Fala: não tira os olhos de Jesus não. Isso. Quando ele começa a tirar os olhos de Jesus, Pedro, ele naufraga. Pedro, ele afunda. Pedro perde a palavra. Só que quando ele perde a palavra,
Jesus olha para ele: eu tenho uma história contigo. Não foi construída aqui dentro deste barco, não. Já está vindo lá atrás. Eu te conheço, Pedro. Você não vai morrer afogado, não. O mar pode estar bravio, mas eu estou com a mão estendida para você, Pedro. Aquilo que parecia até estar acabado, Deus colocou a mão e falou assim: você não veio perante a palavra que eu liberei, então eu vou te pegar com a mão e vou te levar no colo. Porque tem momentos na vida de um homem que ele é necessário ser pegado no colo. É necessário ser levado com leitinho. Paulo, ele vai falar isso nas suas cartas. Quando eu era bebê, eu dava comida de bebê. Agora que sou adulto, toma feijoada. Mas é bem verdade que no meio dos adultos, às vezes aparece um menino levado, que parece que é adulto, mas não é adulto. E às vezes na meio dos meninos, tem uns meninos que não é mais menino, já é adulto. E aonde tu aprendeu isso, pastor? Com Jesus. Porque Pedro, da mesma forma que ele é tomado pela mão, que ele é colocado dentro do barco, ele vai fazer. Aonde, pastor? Ele vai chegar no templo e fala assim: eu vou adorar o Senhor. Fala comigo: eu vou adorar o Senhor. Os levitas podem subir já. Eu vou usar isso aqui. Eu vou adorar o Senhor. E lá vai Pedro e João. Ele chega diante do templo chamado Formosa. Vai ter alguém lá pedindo esmola. Fala esmola, pastor. Vai estar pedindo esmola. E este homem que está pedindo esmola, ele é aleijado. E Pedro vai liberar uma palavra para ele. Vai dizer assim: eu não tenho esmola não. Eu não tenho ouro e não tenho prata. Mas o que eu recebi, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Ele liberou a palavra, pastora. Isso eu te dou. Mas aquele homem permaneceu de joelho, aquele homem permaneceu sentado, aquele homem permaneceu aleijado, até que... Vou pegar Pedro, vem cá, Pedro. É o Pedro aqui, ó. Vem cá, Pedro, então vem cá, Pedro. Dá uma bolinha aqui, Pedro. Fala assim, Pedro: o que eu tenho eu te dou. Fala. O que eu tenho eu te dou. Aconteceu alguma coisa, igreja? O homem continua aleijado. Só que Pedro vai esticar a mão dele direita. Calabá, calassori, bimbarácia. Amantou, biacaço e arácia. Quando Pedro, ele estende a mão dele, aquele homem aleijado, ele estende a mão para Pedro. Aquele homem não podia ficar de pé, mas Pedro pegou na mão dele. E quando levantou, ele estava de pé. Agora ele vai entrar dentro do templo cantando e adorando a Deus. Ele vai entrar dentro do templo cantando e adorando a Deus. A palavra não foi suficiente, ela é suficiente, mas é necessário ajudar aquele que está manco, aquele que está coxo, aquele que não consegue andar, aquele que não consegue falar, aquele que nem ouve, mas você tem ouvido, você tem mão, você tem braço. Pega na mão de alguém e sacode ele. Aleluia. Coloca aí, filha, 51:12 aqui, rapidinho. Eu vou ler mais uma vez e você se coloca de pé. Pode apagar as luzes, por gentileza. A daqui já está ligada. Vamos comigo, igreja. Se coloca de pé. Vamos comigo, vamos. No 3 você vai pedir para ele. No 3 você vai falar com ele. No 3. 1, 2, 3. Torna, dai-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. É hoje, é agora. Eu não sei aonde você foi abandonado, eu não sei aonde você ficou para trás, eu não sei o que te fez paralisar, eu não sei. Eu sei que Ele chega com alegria hoje, Ele pega nas tuas mãos hoje, Ele te levanta hoje, Ele muda a tua história hoje. Não é amanhã, é hoje, é hoje. É hoje. Você não falava
em língua já faz tempo, vai falar hoje. Você não entregava tudo faz tempo, vai entregar hoje. Olha para o teu irmão e fala: é hoje. Agora fecha os teus olhos, põe a mão no teu coração, fala com ele agora. Fala com ele agora, fala com ele agora. Pai, eu liberei a tua palavra sobre a tua igreja. Eu liberei a tua palavra sobre a tua noiva. Torna daí a alegria da tua salvação. Meu Deus, aquele que estava paralisado vai disparar agora. Aquele que estava parado vai começar a andar agora. E que o teu nome venha a ser glorificado. Afastado do caminho do Senhor, e sem tua graça, o que seria? Eu sinto uma graça nesse lugar aqui.